Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos falar de um anjo que foi expulso do céu. Nós vamos falar sobre a queda de Lúcifer e ele se transforma em Satanás. Você sabe que a palavra Lúcifer, ela significa portador da luz. E essa palavra não é achada em nenhum lugar da Bíblia. O nome real que nós temos é estrela da alva, estrela da manhã, que no decorrer ele se transforma em diabo. O uso original dessa palavra é a palavra balos, que vem da origem a palavra balística ou bala, que significa aquele que é atirado. No versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, no versículo 2, você vai ver que ele está. E a terra, ela se torna um caos, e havia trevas. A terra estava desorganizada. Mas o que será que aconteceu ali? Que problema é esse que aconteceu? E é sobre isso que eu quero tratar com você hoje. Uma traição, uma guerra houve na criação. E qual foi o pecado original? O pecado que surgiu do coração de Adão ou o pecado que surgiu do coração de Lúcifer? Esse anjo decaído. Sobre essas perguntas que nós vamos falar hoje. Talvez você está se perguntando, essa história está escrita na Bíblia? E eu quero te convidar a você ficar até o final desse vídeo. Você vai se surpreender. Ela está assim. E eu quero explorar com você aqui todos os detalhes. Está por detrás de tantas religiões, tantos homicídios, tantos adultérios, tantos roubos, que existe um vilão que está por detrás e um coração pecaminoso, um coração sujo. O seu propósito é nos afastar da presença de Deus. Para entender melhor sobre isso, nós precisamos viajar à primeira guerra do universo. Porque essa guerra não aconteceu na Terra. Mas antes da Terra ser criada, houve um lugar chamado céu, que houve uma guerra. Parece até contradição quando a gente imagina que um lugar desse não pode haver conflito. Um paraíso. Como que pode, André, um paraíso haver um conflito? Houve uma guerra celestial e graças a um livro chamado Bíblia, nós podemos juntar cada peça do quebra-cabeça. No livro de Ezequiel, capítulo 28, ela nos dá detalhes suficientes para que a gente possa entender essa história. Tudo começa num lugar chamado céus. Deus, ele faz criaturas celestiais que o amavam e faziam a sua vontade. Em Ezequiel capítulo 28, versículo 12, Deus diz que essa estrela da alva, eu vou usar o termo Lúcifer para ficar mais fácil para a sua compreensão. Ele era perfeito, cheio de sabedoria, era perfeito em beleza, dos anjos que foram criados. Deus, ele fez um exército angelical. Deus criou um destaque, e esse destaque chamava Lúcifer. Na verdade, ele era perfeito em beleza. E Deus, quando provavelmente fala de beleza, Deus sabe o que está falando. Vários diamantes estavam sobre o seu corpo. O jaspe sobre a sua cabeça. Ele era coberto de ônix. Toda vez que ele se movia, ele brilhava. Ele estava no Éden, jardim de Deus. Veja que a Bíblia não fala aqui jardim do Éden, porque a palavra Éden no original significa presença de Deus. Jardim foi um espaço físico que depois foi feito, mas antes de haver esse jardim, Lúcifer, ele estava na presença de Deus, ele estava no círculo interno de Deus, ele estava guardando a presença de Deus, ele estava no Monte Santo de Deus. Ele foi uma das primeiras pessoas a estar no Éden. O próprio Deus falou que ele era um modelo de perfeição. O significado da palavra Éden, como eu disse aqui, significa presença de Deus. E
No dia que ele foi criado, a principal função e posição de Lúcifer era a adoração. O que significa adoração então, André? Adoração significa atrair a presença de Deus. Esse foi o principal propósito pela qual Lúcifer era responsável. Ele liderava as criaturas, os anjos que Deus tinha feito. No livro de Jó você vai ver que Deus, quando faz uma pergunta a Jó, fala: Jó, onde tu estavas quando a estrela da alva? Ele está se referindo a Lúcifer. Ela cantava quando eu lançava os fundamentos da terra. Deus criou primeiro os céus e a terra. Onde tu estavas? Deus estava falando: Jó, onde tu estavas? Isso quer dizer que a estrela da alva, Lúcifer, ele vinha para a terra e ele cantava e ele liderava aqui as criaturas que Deus tinha feito. Dentro da corporação de Deus, se assim eu posso falar, ele era uma pessoa de extrema confiança. Ele atraía a presença de Deus. A Bíblia diz que a obra dos pífaros e dos tambores estavam no dia que ele foi criado. Então, ele não nasceu, ele não teve nem um pai nem uma mãe. Ele foi criado. Ele, como algumas religiões dizem, ele não é irmão de Jesus. A palavra lá em Isaías vai falar que um filho se nos deu. Jesus, filho, o primogênito, filho de Deus, o primeiro a ser gerado das entranhas de Deus. Lúcifer, por 2 vezes no livro de Ezequiel, vai falar que ele foi criado. Isso cancela qualquer ligação na mesma categoria e na mesma classe do que Jesus. Jesus foi o primogênito filho de Deus. A Bíblia diz que Lúcifer era um anjo qual a flauta, os tambores, os órgãos, eles estavam nele. Além de todas as pedras preciosas que estavam em Lúcifer, Deus colocou também os pífanos e os tambores nele. Ou seja, a junção de melodia e a junção de ritmo é o que forma a música. Os tubos de órgão estavam nele e em seu corpo. Nós sabemos, para você que é músico, sabe que um órgão, para ele ser tocado, existe no motor dele um ventilador que precisa de um vento para que ele possa produzir a música. No caso aqui de Lúcifer, quando Deus criou ele, ele sempre coloca o futuro de alguma coisa dentro da própria criatura. Então ele fez em Lúcifer o órgão, os tambores, os pífaros, eles estavam nele. Isso significa que quando os ventos do céu sopravam sobre ele, automaticamente, os anjos já começavam a cantar. Ele era o coro, ele era o próprio piano, ele era o próprio instrumento. O corpo dele foi produzido por Deus para atrair e para devolver, transferir a glória, e os anjos automaticamente começavam a engrandecer o nome do Senhor. Realmente ele era um anjo poderoso. Não é à toa que todo esse poder subiu para sua cabeça. Agora você entende por que Deus não dá todos os dons a uma só pessoa. Porque na última vez que ele deu a um indivíduo, ele se empolgou. Mais adiante no versículo 14 diz: você era o querubim ungido. Unção não significa apenas separado, mas aquele que tem poder e habilidade para fazer o que foi designado. Aquele que é conferido o óleo sobre a cabeça, o poder, a autoridade. Por exemplo, uma pessoa que canta, ela tem um dom para cantar. Deus ele confere antes mesmo do nascimento poder e autoridade para fazer isso. E isso estava sobre a vida de Lúcifer. Lúcifer era responsável por atrair a presença de Deus e proteger a presença de Deus. Mais à frente Deus diz: eu te estabeleci no meu monte santo. Isso quer dizer, monte, ele não quer dizer apenas um meio físico, mas é onde o trono de Deus estava.
E aquele lugar estava rodeado por pedras, diamantes, o tapete que ia até o trono de Deus, pedras afogueadas. Esse anjo estava bem no Éden, estava no círculo pessoal, estava ao redor do trono. No Monte Santo, isso não quer dizer apenas um lugar físico, a montanha. A montanha aqui tem a ver com fortaleza. Ele era um anjo que estava bem ao lado do tapete do trono de Deus, que era feito por joias. E João, lá no Apocalipse, fala que ele viu o trono de Deus, e perto do trono de Deus havia esses diamantes. No versículo 15 vai dizer: perfeito eram seus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Eu quero colocar uma diferença aqui entre iniquidade e pecado para você compreender. Iniquidade, mesmo que ela seja uma qualidade de pecado, ela tem uma diferença. Uma pessoa, quando ele adultera e ela é pega no adultério, isso é chamado pecado. Mas a iniquidade é o mais alto grau de pecado. É o pecado que não se pode ver. Ciúmes, inveja, cobiça, está ali, mas nós não conseguimos ver. Existem segredos privados. Aquela mulher que foi pega em adultério por Jesus. Jesus falou para os fariseus: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque os pecados daquele fariseu ali eram iniquidades, estavam ali. E se eles tivessem atirado a pedra, eles iam dizer que eles não tinham pecado. E a Bíblia fala que aquele que não tem pecado é mentiroso. Estava internamente. Eles pegaram a mulher, cometeram o ato, mas o pecado dos fariseus era a iniquidade que estavam armazenados no seu coração. E esse foi o problema de Lúcifer. O pecado estava dentro dele. No versículo 16, a Bíblia vai falar: por mais amplo do seu comércio, aumentou sua influência. Lembre-se que ele estava no comando dos anjos de Deus. E grande era a influência que ele tinha sobre esses anjos. E isso começou a subir a sua cabeça. E ele se tornou uma pessoa violenta. Violenta significa aquele que viola as leis, aquele que transgride a lei. E isso é a definição para pecado. O que significa? Ele decidiu violar a posição e ele não conseguiu lidar com o poder. Como diz o ditado, se você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ele. Isso é antigo. O poder sobe para a cabeça de luz. Ele prossegue e a Bíblia diz que ele pecou. Aqui está o primeiro pecado no coração de luz. E a próxima declaração, portanto, Deus diz: eu expulsei como uma coisa profana da minha presença. Lúcifer foi expulso porque a partir daquele momento ele deixa de ser Lúcifer e ele nasce e ele se transforma, ele muda a sua essência em Satanás. Na verdade, um anjo deslocado. Toda pessoa que ela se desloca da posição e do propósito, ela pode ser considerada um diabo. Diabo é tudo que está deslocado. Por isso os demônios são pessoas loucas e atormentadas. Por quê? Porque eles estão fora de posição. Tudo que está fora de posição se torna Lúcifer. Ele não perdeu a sua sabedoria, ele não perdeu sua força. Só que agora está se corrompido. Está se corrompido para quê, André? Está corrompido para o mal. Ele sempre vai fazer a gente justificar o errado para que pareça certo. Mas, na verdade, na essência, está corrompido. Jesus disse certa vez: ele é pai, nunca se firmou na verdade e é pai da mentira. Mais adiante, ele diz: eu atirei você sobre a terra e fiz um espetáculo para os reis. Você pode observar que os reis aqui estão com R minúsculo. Adivinha de quem que ele está falando? Não precisamos ter medo dessa criatura chamada Satanás, porque nós somos filhos. E agora, você sabe o que aconteceu? A posição que era dele, tudo que era dele, agora é nosso. A Bíblia fala que por meio das suas iniquidades, a mente dele ficou cada vez mais corrupta. Agora não é somente iniquidade na mente de Cristo, mas iniquidade. Deus fez um fogo sair de dentro dele e agora ele é atirado sobre a terra aonde ele pousou. Uma grande confusão atingiu a ordem
de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava organizada em uma grande confusão, com milhares e milhares de anjos. Atingiu aquela ordem. No versículo 2 você vai ver: e a terra se tornou sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Agora, o que deu errado com ele? Sabedoria corrompida. A ignorância começou a governar. Ele infectou toda a atmosfera. E a Bíblia diz que esse foi o seu terrível fim. Ezequiel vai dizer: você não mais existirá e o seu lugar já não mais existirá. Para ele já não tem mais jeito. Deus, ele gerou um homem, pois existia uma vaga no céu. Quando ele sobe ao céu, que Miguel e os seus anjos arremessam ele sobre a terra, apareceu uma vaga. Por exemplo, se alguém for demitido do emprego, existe uma vaga. A função dele, a posição dele era essa. Mas ele caiu sobre a terra, caiu na posição dele. O maior propósito da nossa vida é adorar a Deus. Por quê? Lúcifer caiu e Deus agora nos colocou para ocupar a vaga, a posição de adoração. Foi o lugar que nós assumimos que era de Lúcifer. Então Deus fez tudo por meio da sua palavra, do seu primogênito filho. Por todas as coisas foram feitas por meio e por intermédio dele. Diz João capítulo 1, versículo 3. Gênesis 1:26 diz: tudo que Lúcifer queria, agora Deus nos dá. Agora o homem é a imagem e semelhança do Filho, da Trindade, do Deus Altíssimo. Tudo que Satanás queria ser semelhante ao Altíssimo, e Deus fez o homem para ser imagem e semelhança. E o mais importante, conferiu a ele, ao homem, o governo sobre a terra. Ele queria governo sobre os céus, só que lá o nosso rei é imortal. Então Deus cria um território chamado terra e nos dá o governo e domínio sobre todas as coisas. Mais uma vez ele chega no jardim, influenciado por aquela cobra que intentou lá no céu, uma intenção antiga, ser maior do que Deus. Ele propõe para o homem ser maior do que Deus, mas o homem já era igual a Deus, mas ele propõe para o homem e o homem cai. E o homem, como ele foi expulso do céu, agora o homem é expulso do jardim do Éden. Agora, cada vez, o homem que foi feito para ser um governador se torna escravo de tudo aquilo que Deus tinha colocado para governar em suas mãos. Mas Deus lhe fez uma promessa, que da mesma mulher que nasceria, que ele tinha feito cair, nasceria um que pisaria na sua cabeça. Isso significa que Deus iria tirar a autoridade sobre a terra por um tempo. Ele criou outros sistemas para operar a terra. Deus criou essa terra para operar por meio do sistema do reino do céu. Mas o homem caiu na sua posição de domínio e entregou tudo na mão agora do opositor, que é chamado Satanás, aquele que se volta ao contrário de tudo que se fala que é Deus. Porque ele não sabia que a semente viria. O que João diz em sua carta, no capítulo 1, versículo 14, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quando Deus falou no Rio Jordão, esse é meu filho amado, Satanás ficou doido. E ali ele descobre que a semente era o próprio Jesus Cristo. Quando ele saiu para o seu ministério, para o deserto, a proposta ela foi feita novamente como foi feita para Adão. E isso inundava o seu coração de Satanás desde o princípio. E ele propôs para Jesus: curva-se diante de mim e me adora. E Jesus se rebateu na palavra e disse: você só deve adorar a Deus, porque a Bíblia fala que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele usa Pedro para tirar Jesus do foco. Jesus queria trazer o reino novamente e trouxe. Ele usa Pedro e Jesus repreende e diz: para trás de mim, Satanás. Ele se aposta de Judas para levá-lo à cruz, achando que acabaria ali.
E que ele não sabia que ali seria o recomeço novamente. Ele não sabia que no terceiro dia, baseado na profecia de Jonas, a terra iria cuspir novamente Jesus à vida. E a pedra do túmulo relou e Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, e ele devolve o reino, o Espírito de Deus a nós. Conferiu autoridade sobre todas as coisas novamente. A igreja é estabelecida. Satanás ele utiliza César, os fariseus, o governo local para uma perseguição. Mas ele sabia que a perseguição estava contra ele para o crescimento e espalhar o reino por todo o mundo. E finalmente chegamos a João exilado na ilha de Patmos, nos dando uma visão de como será o fim e o triunfo de Deus sobre o mal. Mas essa guerra será vencida não por força nem por violência, mas pela palavra de Deus. Satanás no seu coração acha que irá vencer Deus, mas o seu orgulho foi a razão da sua queda. A palavra diz que o final dele será lançado junto com seus adeptos, com seus anjos. E todas as pessoas que zombaram de tudo aquilo que é de Deus, será lançado num lago que arde fogo eternamente. O próprio orgulho levou a ele a esse fim. Todas as pessoas que tiverem esse mesmo sentimento, esse será o fim. E aqueles que forem salvos entrarão no reino que está preparado antes da fundação do mundo, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais morte. Deus habitará com o seu povo, e o pecado já não mais existirá, pois as primeiras coisas já se passaram. Agora reinaremos como no início com Jesus, para todo sempre. E sempre, e sempre, e sempre. Amém. A palavra de Deus em Apocalipse fala que ao vencedor daria a coroa da vida eterna, a qual está preparado antes da fundação do mundo. E aí, de qual lado você está? O filho de Lúcifer foi triste, e para ele já não tem mais solução. Mas para você a Bíblia diz que aquele que tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. De coração eu espero que esse episódio tenha te abençoado. Deixa eu pedir uma coisinha aqui para você. Não se esqueça de compartilhar com as pessoas, se inscrever no canal. Aqui no link abaixo eu estou deixando o meu livro, onde eu coloco detalhes sobre o reino de Deus. Eu estou deixando também uma playlist de pessoas que foram abençoadas e transformadas por essa graça maravilhosa. Pela sua atenção, o meu muito obrigado. Tamo junto, é só o começo. Tchau.